Cristo, nossa justiça. Capítulo 4. A mensagem apresentada na Assembleia de Minneapolis. A mensagem de justificação pela fé veio clara e integralmente à luz na Assembleia da Associação Geral realizada em Minneapolis, Minnesota, em novembro de 1888. Foi transformada no grande tema de estudo na parte devocional da Assembleia. Pareceria que a apresentação do assunto fora antecipada e que houvera um acordo de que mereceria discussão completa na Assembleia. Seja como for, foi o que teve lugar. A mensagem não foi recebida de igual maneira por todos quantos assistiram à Assembleia. Na verdade, houve sérias diferenças de opinião a respeito dela entre os líderes. Esta divisão de opinião pode ser classificada como segue. Classe 1. Aqueles que viam nela grande luz e alegremente a acataram, que acreditavam ser ela parte essencialíssima do Evangelho e julgavam que a ela se devia dar grande ênfase em todos os esforços para salvar o perdido. A essa classe a mensagem parecia ser o segredo real de uma vida vitoriosa no conflito contra o pecado. E a grande verdade de sermos feitos justos pela fé no Filho de Deus era a necessidade mais urgente da igreja remanescente no preparo para a trasladação por ocasião do segundo advento. Classe 2. Houve alguns, contudo, que ficaram hesitantes quanto ao novo ensino, como o denominaram. Pareciam incapazes de assimilá-lo. Não podiam chegar a uma conclusão. Como resultado, sua mente foi deixada num estado de perplexidade e confusão. Eles não aceitaram nem rejeitaram a mensagem por aquela época. Classe 3. Mas houve outros que se opuseram decididamente à apresentação da mensagem. Alegavam que a verdade da justificação pela fé já havia sido reconhecida pelo nosso povo desde o próprio início, e isto era teoricamente verdade. Por essa razão, não viam motivo para que se desse tão grande ênfase sobre o assunto como estava sendo feito por seus advogados. Ademais, temiam que a ênfase dedicada ao tema da justificação pela fé lançasse uma sombra sobre doutrinas que tinham recebido tanto destaque desde o começo de nossa história denominacional. E uma vez que consideravam a pregação dessas doutrinas distintivas como o segredo do poder e crescimento de nosso movimento, temiam que se tais doutrinas fossem superadas por qualquer doutrina ou mensagem, nossa causa perderia seu caráter distinto e sua força. Devido a tais temores, julgavam-se no dever de salvaguardarem tanto a causa quanto o povo por decidida oposição. Essa diferença entre pontos de vista entre os líderes levou a sérios resultados. Criou controvérsia e um desafortunado grau de alienação, mas com o passar dos anos tem se desenvolvido firmemente o desejo e esperança, sim, a crença de que algum dia a mensagem de justificação pela fé brilhe em todo o seu valor, glória e poder inerentes e receba pleno reconhecimento. E durante esse mesmo tempo a desconfiança e a oposição têm desaparecido. Muitos agora abrigam a intensa convicção de que a mensagem de justificação pela fé devia ser estudada, ensinada e realçada na mais ampla extensão que sua importância requer. Nenhum relatório completo da apresentação e discussão da mensagem de justificação pela fé na Assembleia de Minneapolis foi publicado. Relatórios verbais foram apresentados por aqueles que a assistiram, mas mediante escritos subsequentes do Espírito de Profecia foram supridas informações concernentes aos acontecimentos ligados à apresentação da mensagem e seu recebimento, e também sua rejeição, e é bem necessário tornar-nos familiarizados com essas informações inspiradas a fim de compreender melhor nossa situação presente. Seria bem mais agradável eliminar algumas das deliberações contidas no Espírito de Profecia com respeito à atitude de alguns líderes para com a mensagem e os mensageiros. Mas isto não pode ser feito sem que se dê apenas uma apresentação parcial da situação que se desenvolveu na Assembleia
deixando assim o assunto quase como um mistério. A fonte de que procedeu a mensagem. Tornou-se necessário que se desse garantia positiva de que a mensagem de justificação pela fé, que veio naquela ocasião, derivava de divina orientação devido à confusão criada pela oposição que se levantou contra ela. As declarações que se seguem deviam remover toda a base para dúvida com respeito à fonte da mensagem apresentada na Assembleia de Minneapolis. A presente mensagem, justificação pela fé, é mensagem vinda de Deus, tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Review and Herald, 3 de setembro de 1889. Mensagens trazendo credenciais divinas têm sido enviadas ao povo de Deus. A glória, a majestade, a justiça de Cristo, cheia de bondade e verdade, foram apresentadas. A plenitude da divindade em Jesus Cristo foi exposta entre nós com beleza e amabilidade, para atrair todos cujo coração não está fechado pelo preconceito. Sabemos que Deus tem operado entre nós. Temos visto almas afastadas do pecado para a justiça. Temos visto a fé renascida nos corações dos contritos. Brilliant Herald, 27 de maio de 1890. Sua variada acolhida. Como declarado anteriormente, alguns que assistiram à Assembleia de Minneapolis receberam a mensagem de justificação pela fé com grande satisfação. Era-lhes uma mensagem de vida, dava-lhes uma nova apreciação de Cristo, uma nova visão de seu grande sacrifício na cruz. Trazia-lhes ao coração paz, gozo e esperança. Era o supremo elemento necessário para preparar um povo para encontrar a Deus. Esses indivíduos retornaram às suas igrejas com uma nova unção para pregar o evangelho de salvação do pecado, para ajudar seus irmãos a aceitarem pela fé a justiça de Cristo, tal como se revela no evangelho. A própria irmã White tomou parte bastante ativa e dedicada nessa obra e relatou através da Review algumas de suas experiências. Por exemplo, agradecemos ao Senhor de todo o coração termos preciosa luz para apresentar ao povo e regozijamo-nos por ter para este tempo uma mensagem que é verdade presente. As novas de que Cristo é nossa justiça têm trazido alívio para muitas, muitas almas. E Deus diz ao seu povo: avante! A mensagem à igreja de Laodiceia é aplicável à nossa condição. Quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham no conhecimento da palavra de Deus, ao passo que seu poder santificador não foi sentido em sua vida. Falta em seu coração o fervor de amor que torna o povo de Deus a luz do mundo. Em todas as reuniões, desde a Assembleia Geral, almas têm ansiosamente aceito a preciosa mensagem da justiça de Cristo. Damos graças a Deus por existirem almas que reconhecem estar em necessidade de algo que não possuem: o ouro da fé e amor, as vestes brancas da justiça de Cristo, o colírio do discernimento espiritual. Se possuirdes estes dons preciosos, o templo da alma humana não será qual uma capela profanada. Irmãos e irmãs, concito-vos o nome de Cristo Jesus de Nazaré a trabalhar onde Deus trabalha. Agora é o dia de graciosa oportunidade e privilégio. Review and Herald, 23 de julho de 1889. 8 meses depois, apareceu esta mensagem de sua pena. Tenho viajado de lugar para lugar, assistindo a reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo foi pregada. Considerei um privilégio colocar-me ao lado de meus irmãos e oferecer meu testemunho com a mensagem para a época, e vi que o poder de Deus acompanhava a mensagem onde quer que fosse proferida. Review and Herald,
18 de março de 1890. De uma reunião em South Lancaster, ela declarou: "Nunca vi uma obra de reavivamento ir em frente com tanto vigor e permanecer ao mesmo tempo isenta de indevida agitação. Não houve incitamento ou convite. O povo não foi chamado à frente, mas havia um solene reconhecimento de que Cristo não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os honestos de coração estavam prontos a confessar seus pecados e produzir frutos para Deus por arrependimento e restauração, segundo isso estivesse ao alcance deles. Parecíamos respirar a própria atmosfera do céu. Anjos estavam verdadeiramente pairando ao redor. Na sexta-feira à noite, o culto começou às 5 e não se encerrou até às 9. Houve muitos que testemunharam que, ao lhes serem proferidas as perscrutadoras verdades, convenceram-se de que eram transgressores à luz da lei. Haviam estado confiando em sua própria justiça. Agora haviam como trapos imundos em comparação com a justiça de Cristo, que é a única aceitável a Deus. Conquanto não tivessem sido abertos violadores, viam-se depravados e degradados de coração. Haviam colocado outros deuses no lugar de seu Pai Celestial. Haviam lutado para fugir do pecado, mas confiaram em sua própria força. Devemos ir a Jesus tal qual estamos, confessando nossos pecados e lançar nossas desajudadas almas sobre o compassivo Redentor. Isso subjuga o orgulho do coração e é uma crucifixão do eu. Review and Herald, 5 de março de 1889. Que poderoso reavivamento da verdadeira santidade! Que restauração da vida espiritual! Que purificação do pecado! Que batismo do Espírito! E que manifestação do poder divino para a conclusão da obra em nossa vida e no mundo poderia ter vindo ao povo de Deus se todos os nossos ministros tivessem saído daquela assembleia, como fez essa fiel e obediente serva do Senhor. A oposição. Quão triste, quão profundamente lamentável é que a mensagem da justiça em Cristo devesse, por ocasião de sua vinda, ter encontrado oposição da parte de homens zelosos e bem-intencionados na causa de Deus. A mensagem nunca foi recebida, nem proclamada, nem obteve livre curso como deveria, a fim de transmitir à Igreja as imensuráveis bênçãos que estavam nela envolvidas. A gravidade de terem exercido tal influência é indicada mediante reprovações que foram dadas. Estas palavras de reprovação e admoestação deviam receber mais completa consideração neste tempo. Deus tem suscitado homens e mulheres para atenderem à necessidade deste tempo, os quais clamarão e não se calarão, e que levantarão a voz como uma trombeta e mostrarão a meu povo sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A obra deles não é somente proclamar a lei, mas pregar a verdade para este tempo, o Senhor, justiça nossa. Mas há aqueles que não veem necessidade de uma obra especial neste tempo. Enquanto Deus está operando para despertar o povo, eles buscam desviar a mensagem de advertência, reprovação e apelo. A influência deles tende a acalmar os temores das pessoas e impedi-las de despertar para a solenidade deste tempo. Os que isto fazem estão dando à trombeta um sonido incerto. Deviam despertar para a situação, mas tornaram-se enredados pelo inimigo. Review and Herald, 13 de agosto de 1889. Observem a séria advertência que se segue. Encontrareis aqueles que dirão: estais muito excitados com esta questão, estais com demasiado fervor. Não devíeis buscar alcançar a justiça de Cristo fazendo tanto barulho a respeito disso. Devíeis pregar a lei. Como um povo temos pregado a lei até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa,
que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar a Cristo na lei, e haverá seiva e nutrimento na pregação, que será como alimento para o faminto rebanho de Deus. Não devemos confiar em nossos próprios méritos em absoluto, mas nos méritos de Jesus de Nazaré. Review and Herald, 11 de março de 1890. Observem também a séria implicação das seguintes declarações. Alguns de nossos irmãos não estão recebendo a mensagem de Deus sobre este assunto. Parecem estar ansiosos de que nenhum de nossos ministros abandone sua velha maneira de pregar as boas antigas doutrinas. Perguntamos: não é tempo de que nova luz advenha sobre o povo de Deus para despertá-lo para maior fervor e zelo? As promessas extraordinariamente grandiosas e preciosas que nos são dadas nas Escrituras Sagradas foram perdidas de vista em grande extensão, tal como o inimigo de toda a justiça intencionou fazer. Ele tem lançado sua própria sombra entre nós e Deus para que não vejamos o verdadeiro caráter de Deus. Review and Herald, 1º de abril de 1890. Deus tem enviado a seu povo testemunho da verdade e justiça, e este é chamado a erguer a Jesus, exaltar sua justiça. Aqueles a quem Deus tem enviado com uma mensagem são apenas homens. Mas qual é o caráter da mensagem que levam? Ousareis desviar-vos das advertências ou desconsiderá-las porque Deus não vos consultou quanto ao que preferis? Deus chama homens que falem, clamem e não se detenham. Ele suscitou seus mensageiros para realizarem sua obra para este tempo. Alguns se têm desviado da mensagem da justiça de Cristo para criticar homens. Review and Herald, 27 de dezembro de 1890. O Senhor enviou uma mensagem para despertar seu povo ao arrependimento e realizar suas primeiras obras. Mas como sua mensagem tem sido recebida? Enquanto alguns lhe têm dado ouvidos, outros têm votado ao desprezo a mensagem e o mensageiro. Com a espiritualidade amortecida, sem a humildade e a simplicidade de uma criança, uma profissão de fé mecânica e formal tomou o lugar do amor e da devoção. Esta lamentável condição das coisas deve continuar? Deve a lâmpada do amor de Deus se extinguir nas trevas? Review and Herald, extra, 23 de dezembro de 1890. Para que não percamos o vigor dessas mensagens penetrantes, recapitulemos os pontos salientes. Ponto número 1. Deus suscitou homens para atenderem à necessidade daquele tempo. Ponto número 2. Alguns buscaram pôr de lado a mensagem e impedir um despertamento entre o povo. Ponto número 3. Tais pessoas foram enredadas pelo inimigo, dando à trombeta um sonido incerto. Ponto número 4. Esses homens declaravam que a lei devia ser pregada, não a justiça de Cristo. Ponto número 5. A exortação é pregar a Cristo na lei. Ponto número 6. Alguns temiam um desvio da maneira anterior de pregar as boas antigas doutrinas. Ponto número 7. Deus suscitou homens para anunciarem a mensagem de justificação pela fé. Ponto número 8. O desafio. Ousareis desviar-vos das advertências ou desconsiderá-las? Ponto número 9. O duplo resultado da rejeição da mensagem. A. Amortecimento da espiritualidade. B. Influxo de uma profissão de fé mecânica, formal. Ponto número 10. A pergunta culminante. Esta lamentável condição deve continuar? Verdadeiramente, é um solene sumário. Os resultados da divisão de opinião. A divisão e conflito suscitados entre os líderes devido à oposição à mensagem de justiça de Cristo produziu reação bastante desfavorável. As pessoas em geral, dentre os membros da igreja, ficaram confusas e sem saber o que fazer. A respeito dessa reação, lemos:
Se nossos irmãos fossem todos cooperadores de Deus, não duvidariam de que a mensagem que ele nos mandou durante esses últimos 2 anos não é senão vinda do céu. Nossos jovens olham nossos irmãos mais idosos e, ao verem que eles não aceitam a mensagem, antes a tratam como se fosse de pouca importância. Isto influencia aqueles que são ignorantes das Escrituras a rejeitarem a luz. Esses homens que recusam receber a verdade interpõem-se entre o povo e a luz. Mas não há desculpas para quem quer que seja rejeitar a luz, pois esta foi claramente revelada. Não há necessidade de que ninguém fique em ignorância. Em vez de colocar vosso peso contra o carro da verdade que está sendo puxado por uma estrada ascendente, deveríeis operar com toda a energia que podeis reunir para impeli-lo para a frente. Review and Herald, 18 de março de 1890. Por quase 2 anos temos instado o povo a apresentar-se e aceitar a luz e a verdade concernentes à justiça de Cristo, e muitos não sabem se veem e lançam mão desta preciosa mensagem ou não. Estão presos por suas próprias ideias. Não permitem a entrada do Salvador. Review and Herald, 11 de março de 1890. Alguns se têm desviado da mensagem da justiça de Cristo para criticar homens. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. A luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz por aqueles que recusam caminhar em sua glória crescente. A obra que poderia ser cumprida será deixada por fazer pelos rejeitadores da verdade devido à sua descrença. Apelamos a vós que vos opondes à luz da verdade a ficar fora do caminho do povo de Deus, que a luz enviada pelo céu resplandeça sobre eles em raios claros e contínuos. Review and Herald, 27 de maio de 1890. Há tristeza no céu quanto à cegueira espiritual de muitos de nossos irmãos. O Senhor suscitou mensageiros e dotou-os com seu espírito e tem declarado: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia a meu povo sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Que ninguém corra o risco de se interpor entre o povo e a mensagem do céu. A mensagem de Deus virá ao povo, e se não houver vozes entre os homens para dá-la, as próprias pedras clamarão. Apelo a todo ministro a que busque o Senhor, ponha de lado a vaidade, ponha de lado a disputa por supremacia e humilhe o coração perante Deus. É a frieza de coração, a descrença daqueles que deveriam ter fé, o que mantém as igrejas em debilidade. Review and Herald, 26 de julho de 1892. A solene implicação dessas palavras endossadas pelo céu não deve ser passada por alto. Observem bem estas claríssimas asserções. 1. A mensagem de 1888-1890 partiu do céu. 2. Sua rejeição por alguns dos mais experientes irmãos levou os jovens à incerteza e à confusão. 3. Aqueles que rejeitaram a mensagem interpunham-se entre o povo e a luz. 4. Não há desculpas. A luz tem sido claramente revelada. 5. A razão por que os homens demoram em lançar mão dessa preciosa verdade é estarem presos por suas próprias ideias. 6. A atitude de alguns tem sido desviar-se da mensagem para criticar os mensageiros. 7. Aqueles que recusam caminhar por esta luz crescente são incapazes de compreender a terceira mensagem angélica. 8. Aqueles que recusam caminhar por esta luz celestial, que deve iluminar a terra com sua glória, chamá-la-ão de falsa luz. 9. Como resultado de sua descrença, importante obra será deixada sem fazer. 10. O apelo solene àqueles que se opõem à luz é que fiquem fora do caminho do povo de Deus. 11. Tal cegueira espiritual causa tristeza no céu. 12. A positiva certeza de que Deus suscitou mensageiros e dotou-os com seu espírito. 13. Se não houvessem vozes humanas alçadas para dar a mensagem, as
próprias pedras teriam clamado. 14. O apelo a cada ministro a humilhar o coração perante Deus, a fim de que o vigor espiritual possa ser transmitido à igreja. Certamente, qualquer comentário sobre estas solenes advertências seria supérfluo. Princípios fundamentais envolvidos. Por trás da oposição está revelada a astuciosa ação da mente geradora do mal, o inimigo de toda justiça. O próprio fato de sua determinação para neutralizar a mensagem e seus inevitáveis efeitos é evidência de seu grande valor e importância, e quão terríveis devem ser os resultados de qualquer vitória dele derrotando-a. Com respeito aos astuciosos estratagemas de Satanás, temos clara advertência. O inimigo de Deus e do homem não deseja que esta verdade, a justificação pela fé, deva ser claramente apresentada, pois ele sabe que se o povo recebê-la integralmente, seu poder será quebrantado. Se ele puder controlar a mente de modo que dúvida e descrença e escuridão façam parte da experiência daqueles que reivindicam ser filhos de Deus, ele poderá vencê-los com tentação. Review and Herald, 3 de setembro de 1889. Nossa presente posição é interessante e perigosa. O perigo de rejeitar a luz do céu deveria tornar-nos vigilantes em oração para que nenhum de nós tenha um coração maligno de descrença. Quando o Cordeiro de Deus foi crucificado no Calvário, soou o dobre funerário para Satanás. E se o inimigo da verdade e da justiça puder eliminar da mente o pensamento de que é necessário depender da justiça de Cristo para a salvação, ele o fará. Se Satanás puder ter êxito em levar o homem a atribuir valor às suas próprias obras de mérito e justiça, ele sabe que poderá derrotá-los por suas tentações e torná-lo vítima e presa. Exaltai a Jesus perante o povo, marcai os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro do Calvário e sereis salvos. Review and Herald, 3 de setembro de 1889. Uma vez mais, sumariemos essas declarações devido à sua importância de grande alcance. 1. É Satã quem não está disposto a que a verdade de justificação pela fé seja apresentada. 2. A razão é que, se esta verdade for plenamente recebida pelo povo, seu poder será desfeito. 3. Se Satanás puder lançar sobre o povo dúvida e incredulidade, será capaz de vencê-lo mediante a tentação. 4. É empenho de Satanás eliminar da mente o fato de ser necessário depender da justiça de Cristo para a salvação. 5. Satanás sabe que se puder levar os homens a dependerem de suas próprias obras para a justiça, serão suas vítimas. 6. Portanto, o apelo é soado. Exaltai o Salvador crucificado e depositai vossa confiança em seu sangue. Que desafio à oração é aqui apresentado. Como devemos buscar a Deus em humildade para valer-nos do colírio celestial? Somente pela plena aceitação e apropriação dessas gloriosas provisões pode um povo ser preparado para apresentar-se sem ruga ou mancha perante um Deus santo quando de sua vinda. Somente assim seus mandamentos podem ser verdadeiramente observados, e somente por este divino poder pode a Igreja concluir sua grande comissão.